tê-lo de volta. Então, quando Deus dá o mandamento muito forte, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, essa é uma discussão longa. Respeite a minha... É muito mais do que pronunciar ou não pronunciar. É lógico que os judeus, um rabino aqui, ele jamais ia pronunciar mesmo Yahweh, ele ia falar Hashem, nunca. Até para escrever com letras latinas, ele vai escrever Deus, vai D, apóstrofo, eu sempre vejo isso. D, né? Por quê? É que a tradição judaica, como ela se desenvolve, ela colocou a lei e a interpretação da lei num ponto tal que ela acaba sendo... Não é que você guarda a lei simplesmente para que você... Isso. Não, sem E. Sem E. Ah, sem o E? É assim. D, tracinho. Isso. Pode ser assim. Assim? Exatamente. Isso. Tá. Mas, por exemplo, isso que você fez aqui já não poderia na mentalidade judaica, porque você escreveu e apagou o nome. Ah, não pode? Ah, tá. Desculpa, Deus. Desculpa. Mas isso é interpretação rabínica, não? Tá bom. Então, você tem aquilo, você colocou uma cerca em torno do mandamento de tal maneira que vai que tem alguma chance de você não fazer isso adequadamente, então é melhor tentar acertar pelo máximo, não deixar nenhuma brecha. Se existe alguma maneira de tomar o nome de Deus em vão, então quer saber de uma coisa? É melhor nem falar. Sim. E aí o que acontece? O nome, o tetragramaton, nem pensar de mexer com ele de jeito nenhum. Então você fala Adonai e os mais puristas vão tentar dizer Hashem o tempo todo. E a coisa chega num ponto que a palavra, que nem é nome de Deus, que é Elohim, eles chegam a dizer Eloquim. Eles mudam a letra para usar uma expressão que nem existe teoricamente na língua. Os americanos falam oh my gosh, né? Exato, é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que o my gosh é mais irreverente em inglês. Não, né? É mais irreverente, mas para algumas pessoas é respeito mesmo, para não falar. Eu sempre entendi como irreverência. Se eu for falar alguma coisa, pelo menos não pode dizer isso. Agora, a discussão em torno disso, eu não sei para que direção que o Rodrigo vai entrar aqui na questão da hermenêutica, ela tem esse sentido de você não falar o nome de Deus inadequadamente, que a tradição rabínica construiu por aí, mas tem outras duas ideias interessantes. Uma delas sugere que é levantar o nome de Deus, por causa do tomar que pode ter essa leitura, e com o sentido que quando eles levantassem o tabernáculo, levassem as coisas onde estava a referência da presença divina, eles fizessem isso pelos motivos mais adequados e corretos. Eu não acho que seja o caminho mais adequado. A famosa teologia do nome, que eu também não concordo com ela. A outra sugestão é que você não use o nome de Deus de maneira indevida. Então, quer dizer, qual é o contexto? Deus nos libertou do Egito, dos deuses que nos oprimiam lá. Estou fazendo uma aliança com vocês. E eu sou o Senhor de verdade, então vocês não têm domínio sobre mim. Então, quer saber de uma coisa? Nunca me usem indevidamente para fazer qualquer coisa inadequada com o meu nome, aquilo quem eu sou. Isso está por trás daquilo que é o uso problemático e indevido da fé e da religião de maneira manipulativa para fazer as coisas de maneira inadequada. Quando você trata Deus como se fosse um ídolo. Amuleto. Como você trata como um amuleto. Então vocês entenderam como funcionava no contexto pagão? Pô, os caras fizeram o bezerro de ouro lá com Arão e todo mundo. Então nunca façam isso com relação a Deus. O nome de Deus só deve ser utilizado naquilo que faz sentido em relação ao próprio Deus. De certa forma, a mesma coisa que acontece com o nome de Jesus. Tudo que você deve fazer como cristão deve ser em nome de Jesus. Nas palavras de Colossenses, tudo quanto fizerdes, façam em nome do Senhor. Isso quer dizer, façam aquilo que é do agrado do Senhor, o que o Senhor faria. Então a pergunta é, você se submete a Deus, e como é que a gente tem acesso a quem é Deus? Através do seu nome. Ou então você entra por um caminho complicado. Não é só uma questão de você. Claro que a maneira como você... Eu acho complicado, por exemplo, hoje esse pessoal usa Deus como interjeição, né? O cara bate o pé,
não sei o que lá do céu, né? Então eu não acho que é legal, porque você não faz isso, né? Bater o pé aqui, oi Vilela, né? Oi Rodrigo, não tem isso, né? Ninguém faz isso com o nome de ninguém, então não é a coisa mais legal. A minha ideia é que quando eu falei a teologia do nome aqui, só para diferenciar, quando a gente falou assim, vamos fazer a teologia do nome, é que nós queremos refletir sobre o nome de maneira teológica. Entendi. Mas existe também uma expressão técnica, teologia do nome, que é um movimento hermenêutico que surge, que vai nessa linha que ele falou aí, que o nome de Deus que fala, o tabernáculo era colocado para fazer habitar o meu nome, que eu não partilho dessa ideia como ele. Eu vejo da maneira arqueológica, que vai como no final da sua explicação, e aí eu separo na Bíblia, é uma construção hermenêutica que eu estou fazendo, ela está em construção ainda, que é tentar ver na Bíblia o que é princípio e aplicação do princípio. Lembrando que o princípio não se negocia, o princípio é eterno, vale para todo mundo. A aplicação do princípio, ela matiza na história, é contextual. Então, por exemplo, o princípio, o respeito. Como é que eu respeito a Igreja Católica? Eu tiro o chapéu na hora de entrar. Como é que eu respeito a sinagoga? Eu coloco o chapéu. Exatamente. Então, princípio e aplicação, ética e moral. Então, o princípio aqui é a reverência ética pelo nome de Deus. Como é que aplica isso naquele contexto dos judeus? Bom, eles estavam saindo de um contexto egípcio onde o nome de uma divindade era usado de maneira manipulativa para ter domínio sobre aquela divindade, a ponto que os próprios sacerdotes egípcios protegiam os nomes de alguns deuses para que não caísse no povo e o Deus ficar... Ou seja, o próprio Deus é refém do seu nome. Porque se alguém souber o meu nome, tô frito. Eu tô frito. É como o gênio da lâmpada lá que eu ilustrei. Se alguém achar a lâmpada e esfregar, o que ele pediu eu tenho que dar. Ele é servo. E o Deus da Bíblia não é assim. Então não tomarás o nome do seu Deus em vão. Não façam como os pagãos. Principalmente porque um dos grandes problemas, a meu ver, do comportamento de quebra da aliança dos hebreus, não sei se aqui você vai concordar ou discordar de mim, não era necessariamente trocar o Senhor por um Deus pagão, mas fazer uma simbiose entre os dois. Tanto é que o bezerro de ouro, embora muitos comentaristas pensam que pode ser o Deus Apis, mas olha como é que fala assim, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Quer dizer, ele coloca... sabe aquele Deus que abriu o Mar Vermelho? É esse aqui, olha. Então, acho que a pior quebra da aliança não é nem aquela pessoa que apostata, que quebra e fala assim, eu vou trocar Deus por sei lá, Poseidon. É tipo Jeroboão, né? Exatamente, Jeroboão. Eu vou fazer um altar aqui em Betel e outro em Dan, e vou falar, ó, Israel, olha o Deus que te tirou. Então o grande risco era usar conceitos egípcios, teologia egípcia, para cultuar o Deus de Israel. Essa simbiose é perigosíssima. Notinha de rodapé é o perigo do cristianismo hoje. As pessoas hoje, o grande problema de apostasia do cristianismo hoje não é que as pessoas estão trocando Jesus por outras coisas. Eles estão refletindo sobre Jesus a partir de conceitos, de outras referências. Entendi. E Jesus virou um cara. Então, nesse aspecto, eles tinham isso. Agora eu tenho que fazer o exercício. Se para eles o risco era aquele, o que significa para mim hoje o risco de tomar o nome de Deus em vão? Lembrando que isso é tão sério que no Pai Nosso, uma das primeiras coisas que Deus fala assim, santificado seja o teu nome. Então, é questão simplesmente de escrever ou não escrever o nome de Deus, como os judeus colocam, pronunciar ou não pronunciar. Eu me pergunto agora de maneira ética, muito particular, quando eu estou vendendo o meu carro, você entendeu? Ele tá para bater o motor. Eu vou enganar o outro. Aí eu falo assim, olha, refiz o motor esses dias. Passa para frente. Isso não é uma forma também de não santificar o nome de Deus? Quando eu estou negando a minha fé. Por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado. É blasfemado entre os gentios. Romanos 2. Tá lá. Ouviu, Lene? E aliás, é até interessante, já que você falou isso. Tive que fazer o cabeçote do cabeçote do meu carro esses dias. Tanto é que é uma coisa interessante, tem uma expressão em hebraico para martírio que é Kadush Hashem. É santificar o nome de Deus, Kadush Hashem. Então, se diante da morte eu não nego a minha fé, isso é uma maneira de santificar o nome de Deus. Você dar ao nome de Deus a dignidade que ele merece.